Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kalel e esse é mais um dia do nosso programa de leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a pegar o seu chá, sua água, seu café, sentar aqui comigo e irmos para mais um dia da nossa leitura. Hoje vamos ler Salmos 77 e 78 e estamos no nosso dia 175 de leitura. Bora lá? Salmo 77. Consolo nas horas de tristeza. Salmo de Asaf. Eu grito bem alto para Deus, grito e ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite levanto as mãos em oração. Porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer, começo a pensar e ficar desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos, começo a meditar e a mim mesmo faço essas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres, tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo, e as águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva e houve trovoada nas alturas. E os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalharam por toda a parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Capítulo 78. Deus e o seu povo. Poesia de Asaf. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, e para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus e não esquecerão o que ele fez, e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na sua presença. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e os levou os israelitas por meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava como uma nuvem, e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto, e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus, e eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles começou e aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhe deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento e em volta das barracas.
Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhe deu o que eles queriam. Mas enquanto ficavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso ele os advertiu, como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele e se arrependiam, e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras, tudo que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo, ele não os destruiu, mas perdoou seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, que eram como o vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto, quantas vezes o fizeram ficar triste. Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e do dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue e assim os egípcios ficassem sem água para beber. Mandou mosca para os atormentarem e rãs que estragaram seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem suas plantações. Com as chuvas de pedra destruíram as suas videiras e com a geada as suas figueiras. E o seu gado e suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra de raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira, e com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com a sua praga em cada casa na terra do Egito. Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o seu povo de Israel para fora do Egito e guiou pelo deserto. Ele os guiou com sua segurança, e eles não tiveram medo. Mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto seu povo ainda avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se voltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com seus altares pagãos, e com seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló e a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele tanto ama. Ele construiu seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firmar como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu seu servo Davi, ele o tirou do curral das ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho, ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Olha que porção maravilhosa que a gente acabou de ler aqui, né? A gente vai ver muita questão de como Deus acaba sendo piedoso com o seu povo. Um povo que muitas vezes deveria ter sido destruído ao longo do caminho, um povo que entristecia a Deus, um povo que frustrava a Deus. Mas mesmo assim, por causa das suas promessas, Deus nunca os abandonou completamente. Mas isso é uma coisa muito interessante. A gente vai ver em Salmos 78, 40 e 41 exatamente sobre um aspecto disso. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Uma dica para nós é todas as vezes que Deus enfatiza alguma palavra ou algum assunto ao decorrer da Bíblia, a gente deve marcar aquele assunto e começar a prestar atenção nele.
A ênfase de Deus é a forma didática dele de nos ensinar alguma coisa. E você sabia que Deus também se entristece? Assim como a gente vê, não só nessas passagens, a gente tem várias outras passagens dizendo a respeito da tristeza de Deus. Temos Isaías 63:10, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. João 11:35, a famosa passagem que diz que Jesus chorou. Mateus 26, do 37 ao 38, Jesus no Getsêmani. A minha alma está profundamente triste até a morte. E Efésios 4:30, onde o apóstolo Paulo fala para a igreja que não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você já parou para pensar, afinal de contas, por que Deus fica triste? Porque Deus não fica triste como nós ficamos tristes. Não da maneira da expressão, mas muitas das vezes a nossa tristeza é motivada por não termos tomado uma boa decisão, por ter acontecido alguma coisa que estava fora do nosso controle, que veio a ser uma fatalidade. Porque nós estamos carentes e alguém acabou nos rejeitando ou não dando atenção pra gente. Mas Deus não comete erros, Deus não toma decisões erradas. Deus sabe e tem controle de todas as situações e Deus não é dependente nem carente de ninguém. Então por que Deus fica triste? Na maioria das vezes a gente vai ver que esse sentimento de tristeza ele é atrelado diretamente à desobediência humana, à quebra da aliança que Deus tem com o homem, quando ele peca e quando ele se aparta. Deus fica triste porque sabe as consequências dessas decisões que o homem toma. Porque essas consequências destroem, corrompem, denigrem e completamente lançam fora as suas obras perfeitas. O mais impressionante é perceber que Deus poderia escolher não passar por tudo isso, por toda essa dor, e com um simples estralo de dedos, consertar tudo na mesma hora. Ou nem precisar ter que passar por isso, né? A verdade é que Deus está revelando para nós que Ele é uma pessoa que também deseja ser notado, respeitado, compreendido e cuidado. Se Deus fosse aquele carrasco que muitas das vezes a gente vê nos desenhos animados, um velho de barba branca chato que quer estragar a festa de todo mundo, ele não choraria pelas prostitutas, ele não choraria pelos órfãos, ele não choraria pelas viúvas, ele não choraria pelos drogados, pelos corruptos, pelas pessoas que estão longe dele. Deus é mais humano que toda a sua própria humanidade. E existe justamente um convite aqui de Deus a nós, para que nós também comecemos a nos comover e a chorar pelas mesmas coisas que ele chora. Não é apenas se angustiar, não é apenas se jogar num tapete e ter uma aula de teatro, mas compartilhar da dor de Deus. Nunca poderemos afirmar que conhecemos verdadeiramente alguém se nós nunca soubemos por quais motivos se fazem as lágrimas que essa pessoa vem a ter. A grande questão é, conhecer a Deus de verdade faz com que nós venhamos a conhecer também a sua dor. Apocalipse 21, 3-4 vai falar assim: Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Existe um dia que Deus vai resolver todas essas coisas, mas até que esse dia aconteça, será que nós vamos estar ao lado dele para chorar e derramar as lágrimas que ele também derrama? E não só isso, mas quando nós aprendemos a chorar com Deus, nós também aprendemos a sermos consolados por Deus. Porque o consolo das promessas de Deus é que nesse dia toda dor findará, a morte não existirá mais e que as coisas passadas já passaram. E pasme em você, mas Deus não vai enxugar só dos olhos as lágrimas dos homens, mas também das suas próprias lágrimas. Ele vai enxugar, através do seu próprio filho, as lágrimas que ele tantas vezes derramou por nós. E nunca mais vai precisar fazer isso. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e nós nos encontramos aqui amanhã. Até mais.